anos, tem um filho de cada pai, como ela viveu, onde ela estudou, que ela, né, classe média, mora num apartamento bacana, os filhos estudam em colégio particular, ela é massoterapeuta. Fui fazer aula de massagem. Fui lá fazer umas aulas lá em São Paulo, aí fui para uma escola lá, fiquei massageando o povo lá, e para entender como é que é o movimento, não é qualquer tipo de massagem, tem vários tipos de massagem, porque se tem uma coisa que me incomoda é essa coisa assim de fazer mais ou menos, se você tem uma profissão, entendeu? Acho que a gente tem que aprender, isso é tão legal na profissão do ator, você não vai aprender profundamente, mas se você vai fazer o papel de um surfista, você tem que surfar. Né? Você vai fazer um papel de uma massoterapeuta, você tem que saber o mínimo, né, de massagem, como é que se comporta, os óleos essenciais, as coisas. Primeira coisa que eu fiz. Depois investigar essa coisa de como é que é a vida dela. Ela teve uma vida legal, perdeu uma mãe muito jovem, cuidou do irmão, mas foi de uma sociedade carioca, moçada, praia, drogas, rock and roll e tal. Beleza, teve uma vida até ok, né? Não era uma vida difícil. Isso também não fica marcado. O que ficou marcado foi que ela usou muita droga, então até no roteiro antes tinha até algumas coisas assim que o médico falava assim, olha, a gente podia até tentar operar e tal, mas com o passado que você tem, assim, você tem algumas sequelas, né? Depois eu me preocupei em investigar essa coisa. Quando uma pessoa tem aneurisma, ela não sabe o que ela sente, dor de cabeça, tontura, enjoo, porque cada doença, né, tem uma característica, às vezes a pessoa não sente nada. E aí, estudando sobre isso junto com o Mikael, que é o roteirista, a gente leu que quando o aneurisma estoura, nem sempre a pessoa morre imediatamente. Eu não penso muito nisso quando eu tô lá na beira do abismo, sabe? Estudo o que eu tenho que estudar. Depois, se joga e vai. E aí o set, ele tem uma vida. A arte, a casa, as fotos, todo o cuidado da direção de arte, do figurino, sabe? Da luz, né? O Gustavo Adba, que é o diretor de fotografia, o Lulinha, que fez a câmera, era sempre com eles, conversando, o pessoal do som, tá muito alto, não tá? Tem as coisas técnicas, mas tem a atmosfera e o jogo, né? Então, assim, eu acho que essa demora do filme acabou que, né, para produzir o filme, a gente foi criando essa amizade, eu e Carolina, que quando chegou lá no set, tinha a mistura de ser a história que a gente estava contando e também a emoção de estar finalmente contando essa história. Quando a gente se olhava, teve um dia que foi engraçado até, a primeira vez que ela vai em casa, que ela tá lá olhando os quadros, aí ela tá olhando, eu falo, pintei um pouco, mudei umas coisas e tal, que era uma coisa da gente se olhar e falar, nossa, você tá aqui, né, Luiz Carlos, você está aqui, mas agora como Glória. Aquele dia a gente tava com um infernal, nós duas. A gente, sei lá o que a gente tava fazendo, a gente tava ensaiando a música no final e a gente tava assim, apimentada. E o Flavinho, para que essa cena é difícil, para que essa cena é difícil, não sei o quê. Aí ele falou pro Cris Durban, né, que tava com a gente lá, Cris, dá um jeito nessas duas. Aí a gente, Flavinho, desculpa, é que a gente tá tão empolgada, tal, não sei o quê. Ele falou, tá bom, vamos filmar então. Aí a gente chegou, sabe quando vem tudo assim? Foi tão maravilhoso, deu coisa assim, que subiu assim, e tava lá, no nosso olhar, né, na coisa. E ela entregando, eu fiz um brownie, não sei o que. Foi emocionante, a gente até chorou, assim, porque aí a Carolina, poxa, Sandra, que legal, né, que tava lá, né, a gente construiu isso durante muito tempo, essa preparação. Talvez esse filme não tivesse a relevância que ele tem lá há 10 anos atrás, né, porque muita coisa aconteceu, né, muita gente morreu, né, infelizmente, um processo imenso, né, no pensamento, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo, nessa coisa
primeiro mundo quer se abrir, né? A globalização, a comunicação, a internet, essa coisa toda, né? De abrir as fronteiras. Agora a gente está vendo o movimento inverso, né? Desse fechamento, dessa direita, dessa coisa cerceadora. E aí, olhando aqui para nossa realidade, eu acho que o filme ele dá um toque tão bacana, sabe? Porque ele não é um filme inacessível, né? Ele não é um filme obscuro, um filme, como o Flavinho disse na coletiva, ele é um filme que é uma história bem contada, né? Você entende a história. Então eu acho um filme acessível, e isso é muito importante. É um filme que qualquer pessoa pode ver esse filme e a pessoa vai entender. E não importa quem é a mãe, né? Não importa se é homem, se é mulher, se é trans, se é bi, se é transformista, se é crossdresser, se é... Importa o caráter, né, da pessoa. É o exemplo, é o amor, é a honestidade. Porque o filme ele vai tirando umas camadas, né, de revelar as coisas que ficaram, os segredos que ficaram entre elas no passado. Né, o fato da Graça não contar quem é o pai da Papola, e depois isso vai ser descoberto, e as coisas vão sendo descobertas, e as coisas vão sendo reveladas, aceitas, perdoadas, e a vida segue. E eu acho que é tão legal isso, né? É tão importante, porque tá tão difícil. Eu fico feliz assim quando eu ouço uma história de dois homens que adotaram filhos. Outro dia eu vi uma história linda de um casal, dois caras que trabalham pra caramba, são bem sucedidos, enfim, são bem organizados, estruturados, adotaram 3 irmãos com AIDS, pequenos, que estavam num orfanato, um já grande, né, vamos dizer, um de 10, um de 7 e um de 3 irmãos. Crianças bem felizes, né, com 2 pais que amam profundamente, que vão cuidar delas, que vão dar carinho, conforto, educação. Tem tanta gente no mundo, né? Tanta gente boa. E não importa, né? A opção. Eu acho que essas coisas, essas questões mais pra frente, eu tenho fé que vai ser uma coisa livre. Eu espero que seja, né?